estar ganhando sempre, mostrando sempre. Eu acho que, como você falou, a gente poder sair daqui com 3 pontos, contra uma equipe muito bem organizada, né, pelo Anderson, e um trabalho que está sendo desenvolvido lá há bastante tempo, traz um certo alívio realmente para a gente continuar. Zé, boa noite. Desde o início do jogo, os 3 meias já bem adiantados, marcando lá na frente também o Andrés Rios. E aí, o quanto tem isso de determinação sua, tática, ou da postura dos jogadores mesmo, diferente do que foram os últimos jogos? Olha, difícil fazer uma avaliação se mensurou, independente do um outro jogo, com os outros jogos, como a gente quer jogar, né? Então, a gente conversou nesses 2 dias, trabalhou, mesmo com um momento sensível que vivemos e continuamos vivendo, a gente trabalhou tentando reforçar aquilo que a gente tem de bom. Hoje mostrei alguns dados dessas 2 primeiras rodadas do Brasileiro para a gente e, através dos números, mostrei para eles que estamos entre as equipes com a maior posse de bola, com o maior número de finalizações, vencemos grandes desafios terrestres e também pelo ar, onde roubamos mais bolas, e todos nós, a maioria dos quesitos, a gente com bons comportamentos, beirando ali próximo das melhores equipes. E também nas avaliações individuais, também com boas pontuações, de acordo com esse site, né, que a gente trabalha junto com ele. Então, isso acho que serviu para reforçar que a gente está tentando e está trabalhando em cima de um caminho. Acho que a consequência disso foi passar confiança para eles, porque acho que era o que a gente precisava fazer nesse momento. Não tem dúvida que os fatos mexem um pouco a confiança do atleta, isso não tem a menor dúvida, infelizmente, mas isso é um problema muito maior do que o que aconteceu ontem aqui em São Januário. O que vimos foi o mais do mesmo, talvez todas as grandes equipes e até as equipes de menor expressão passam por isso, pressão dos seus torcedores quando as coisas não estão acontecendo. Mas enfim, é um problema que vai muito mais além, né? Um problema de educação na nossa sociedade que vai lá de trás. Isso só vai mudar, talvez isso só mude quando acontecer uma tragédia, aí talvez nem mude, né? O fato é que, voltando para o jogo, que é o assunto principal, a gente sai com um sentimento que vencemos porque merecemos. Isso aí, sem dúvida nenhuma, para todos nós é o que mais importa. Zé, aqui. A equipe jogou relativamente, acabou saindo perdendo no intervalo e no segundo tempo teve uma queda, um aumento de rendimento muito grande. E o Bruno Conceidei foi um cara que entrou e fez uma grande partida. Foi o segundo jogo dele, segundo gol, uma assistência, o Caio Monteiro também fez grande partida. A pergunta que não quer calar, por que o Bruno não era relacionado antes e pela partida que ele fez hoje? Qual é a avaliação do Zé Ricardo também sobre esse jogador? E também falar um pouquinho sobre esse aumento de rendimento no segundo tempo. É simples. Todos os atletas têm falado com eles, acho que essa é uma lição do futebol. Tem que estar se preparando ao máximo para quando a oportunidade aparecer. Critérios que nós utilizamos, por um motivo ou por outro, estavam fora de algumas relações. Mas apareceu a oportunidade, eu falei para eles, continue sempre trabalhando. É difícil toda hora falar a mesma coisa com um atleta aqui da casa, né? Ou que não está jogando, porque tem outros atletas que também não estão jogando tanto como gostaríamos. E que a gente tem que estar falando, vamos, vai acontecer, vai pintar a oportunidade, você tem que estar pronto. E eu falei para ele, tem que estar pronto. E quando a gente teve, infelizmente, a contusão do Thiago, eu poderia fazer algumas substituições que já fizemos, mas entendia que era o momento dele mostrar o seu potencial. Se não fosse um bom jogador, não estaria no Vasco. E a gente sempre acreditou nele. O problema é a oportunidade realmente. E aproveitou, e daqui para frente, se ele continuar aproveitando em treinamentos e jogos, vai continuar tendo as oportunidades dele. O Caio é a mesma coisa. Boa noite, Zé. Boa noite. Gostaria que você falasse sobre o movimento ofensivo, que foi bastante vezes repetitivo e deu certo. O Iago Pikachu aberto, o Caio aberto, dando amplitude, e os laterais pelos interiores, com o Galhardo e com o Henrique. Fizeram praticamente um W, né, tendo o Andrés Rios. A importância dessa jogada, o Vasco vem trabalhando esse movimento ofensivo? Sem dúvida. Isso aí a gente não consegue sem trabalhar, sem treinar. No intervalo eu pedi para que eles continuassem repetindo o comportamento, porque o América marca muito forte por dentro do campo, difícil fazer gol na equipe do América, por dentro. A maioria dos gols que eles tomaram vem de cruzamentos pelo lado do campo,
né? E dificilmente você vai ver a equipe do América sofrendo dentro do campo, porque tem uma marcação muito forte. E a reação disso, dessa contração, uma reação disso é que eles trabalham com 2 homens praticamente na profundidade, né? Que é o Rafael Moura, um especialista, e o Serginho, que vem fazendo uma bela competição, uma bela temporada. Os 2 homens rápidos e inteligentes que eles têm pelo lado do campo, que é o Marquinhos e o Ailon, esse outro que vem fazendo um grande campeonato. A gente só reforçou aquilo, mostrou para eles que a gente deveria insistir pelos lados do campo com as inversões. E para isso o movimento acontece não só o Vasco, boas equipes, sabia que eles iam fazer uma marcação bloco baixo, e o posicionamento mais ideal seria esse. Ter paciência, porque o meu maior receio era a gente acelerar demais o jogo e não ter paciência para definir. Acho que eles entenderam bem, ninguém esquece de jogar bola, esses atletas são todos eles de bom e de alto nível, não esquece de jogar bola, a gente não esquece de trabalhar, vocês também não esquecem de trabalhar de uma noite por dia. Então, reforçar o que a gente trabalhou e deu certo. Zé, a importância dessa vitória, levando em consideração tudo que vem acontecendo no Vasco, depois dessa semana aí com invasão de torcedores, conversar com vocês, enfim, levando todo esse ponto aí também, que pesa um pouco dentro de campo, e a importância dessa vitória, uma vitória considerável, para aliviar um pouquinho esse clima. Não, como eu falei com a sua colega que me entrevistou lá no início, antes de começar a partida, né? A primeira pergunta dela foi exatamente uma pergunta que não faz parte do futebol, foi sobre violência, né? Felizmente recebi a notícia que teve no derby lá de Campinas, uma vítima fatal, e é o que te falo, talvez isso acabe quando acontecer uma tragédia também dentro do nosso ambiente de trabalho. É lamentável, mas não foi a primeira, eu tenho certeza que não vai ser a última. Mas, voltando para o jogo, voltando para a relação disso para o jogo, como eu falei, hoje a gente precisava que fosse 1-0, gol de orelha, a gente tinha que vencer a partida. E o melhor de tudo é que a gente fez por onde vencer a partida, e isso deixa a gente, como treinador, deixa a gente satisfeito. Zé, boa noite. Primeiro tempo, o Ellen inverteu umas 2 ou 3 bolas para o Rafael Galhardo, com sucesso. No segundo tempo, saiu gol, inclusive 1 ou 2 de bolas invertidas pelo Paulão. Isso é treinado? Isso foi uma situação de jogo? Foi um mérito do jogador? Ou você tem, porque a gente não tinha visto isso, o Vasco, pouco a gente vê do seu treinamento aqui, sempre saindo, tocando ali, hoje em bolas mais esticadas, né? Como é que foi? Certamente. Contra as equipes que marcam baixo, a gente precisa ter algumas alternativas pelo interior e também pelo costado da sua marcação. O América trabalhou com 2 linhas de 4 muito próximas, não só na profundidade, mas também na largura do campo. E onde a gente poderia ou conseguiria trabalhar com algum espaço seria pelo lado do campo. E logicamente que você mudar o eixo do jogo de forma um pouco mais acelerada, você tende a abrir um pouquinho mais o jogo, né? Isso aí não é novidade para ninguém, não estou falando nada de novo aqui. E acabou a gente sendo feliz também, porque as oportunidades que tivemos, o Caio pedi para ele jogar bem aberto, para que ele não fechasse, para que ele jogasse bem aberto, para poder o Henrique se aproximar um pouquinho dele e a gente poder ter o jogo de 1 contra 1. Por isso a importância de ter jogadores que consigam desequilibrar, não só ele no primeiro gol, como o Kelvin no terceiro gol, conseguiram os movimentos para que a gente pudesse ser feliz na conclusão. Mas o Nelson Rodrigues dizia que toda vitória é santa, né? E essa, sem dúvida, traz uma tranquilidade para o grupo, para a sequência do trabalho. Mas eu queria que você comentasse sobre o Kelvin, que a gente conversou com ele durante a semana. Ele falou que quando você o chamou na quarta-feira para entrar, parecia ser a primeira vez dele depois de 11 meses. Hoje ele já jogou mais tempo, participou ativamente do terceiro gol e fez um belíssimo gol. Qual que é a importância disso para o seu grupo? Para ele a gente sabe, né? Mas é aquele reforço que você ganha, né? Não, falei para ele ao final do jogo de quarta-feira que se tinha alguma coisa de bom para aquele jogo para a gente tirar, era ele ter entrado aqueles 10 minutos e não ter sentido nada. O prazer que ele tem de jogar bola, é um menino ainda, mas já com uma certa experiência, foi muito cedo para fora, menino doce, convívio maravilhoso, e a gente torce 2 vezes por ele, né? Primeiro por ser um belíssimo jogador e segundo porque é um menino muito doce. Tenho certeza que se Papai do Céu
agraciar ele e não ter nenhum tipo de contusão daqui para frente, ele vai ter uma carreira muito legal ainda pela frente. Nos ajudou hoje e certamente vai continuar nos ajudando por muito tempo. Hoje, você sempre falou dos reforços caseiros, né? O Kelvin é um deles, e também eu queria que você falasse sobre o Bruno Conceição e o Caio Monteiro. Os jogadores da base já estavam aí hoje, se mostraram que são opções. E para fechar também sobre o Breno, se você já pensa em relacionar ele para o próximo jogo. Olha, eu acho que às vezes a dor modula muito a nossa alegria, né? Você saber a dor, você consegue valorizar a tua alegria lá para frente. Então, acho que o Bruno, o Caio e outros jogadores, o próprio Kelvin, sentindo a dor, um por estar de fora por causa de uma contusão grave, os outros dois por não ter tendo tanta oportunidade. Eu te garanto que eu gostaria de ter dado mais oportunidade para os dois. As consequências e as opções do momento levaram a gente não utilizá-lo. Mas certamente há uma valorização do momento que eles estão em campo. E hoje aconteceu isso. E aí o futebol é dessa forma. Se eles continuarem merecendo, eles vão continuar jogando, desde que eles mereçam. Eles, que são do clube, nascidos aqui no clube, e os outros atletas também que chegaram e estão chegando. Então, o merecimento é tudo nessa vida, principalmente quando você fala de um esporte coletivo como o futebol. O atleta que sai, para um atleta que está bem, ele consegue entender isso, né? Então, a gente procura trabalhar com esse tipo de relação com eles. Mas feliz, muito feliz pelos meninos poderem ter entrado e contribuído com a gente nessa vitória importante. Sim, o Breno, amanhã a gente tem um jogo treino contra o São Cristóvão. Marcamos alguns jogos treinos para trás, né? Especificamente para o Breno e para o Kelvin. Deu certo, o Kelvin jogou, primeiro com sub-20, fez 20 minutos, depois fizemos um jogo treino contra o Barra da Tijuca, onde ele jogou 60 minutos, e o Breno está nessa construção também. Amanhã vai ser um dia importante para a gente poder ver se poderemos contar com ele nos próximos jogos, no próximo jogo ou não. Boa noite, Zé. Você falou dos reforços que chegaram, estão chegando, e hoje teve a notícia do Fernando Miguel, o goleiro, que o Vasco está por poucos detalhes para acertar. Que você falasse um pouco sobre ele, sobre a necessidade de mais um goleiro com o Martin Silva indo para a Copa do Mundo. É importante, a gente deu à diretoria 5 nomes e o Fernando Miguel era um deles. Entendo que é um jogador maduro, um potencial muito grande, e de ajudar a gente. Eu acho que ele vai vir para ajudar. É importante a posição, sem nenhum demérito aos nossos atletas aqui, o Gabriel Félix, o João Pedro, que fazem parte, o próprio Alexandre do Sub-20, são todos jogadores de muita... O Lucão, que é um jogador com potencial maravilhoso, e o Martinho vai ficar muito tempo fora, né? Então a gente precisa de um jogador para que tenha uma experiência maior. A posição de goleiro é muito difícil, né? Então, acho que vai vir para ajudar a gente bastante. As informações que nós temos dele como pessoa, como caráter, são ótimas. E isso certamente vai encaixar muito positivo para a nossa equipe. Zé, hoje no primeiro tempo, o Vasco jogando até melhor, dito pelo próprio Anderson, mas o resultado não vinha e a torcida pegando no pé de alguns jogadores. Na segunda etapa, o Vasco continuou com a performance alta e vencendo, a torcida gritou olé no final do jogo. E aí, a pergunta esse fator externo, torcida, dirigentes, até imprensa, na cultura do resultado, quanto dificulta o trabalho dos treinadores aqui no futebol brasileiro? Difícil de responder isso, porque é uma coisa que vem há muito tempo, isso não é de hoje. Então, momento turbulento, a gente não queria ter saído, a gente queria ter chegado na última rodada da Libertadores, certamente, dia 22, contra a Universidade de Chile, com chance de classificação. Pelo menos eu esperava isso, que o grupo estivesse muito embolado. Infelizmente, aconteceram algumas coisas que realmente fugiam um pouquinho do controle, e a gente chega sem chance de classificar para a segunda fase. Isso, logicamente, que cria um desequilíbrio, né? Apesar de todas as dificuldades e diferenças para a gente poder disputar uma chave de grupos. Mas eu acho que se a gente puder pegar todo o balanço que foi feito, o Vasco sair de uma 16ª posição, conseguiu uma classificação improvável para a Libertadores, por muito pouco não foi direto para a fase de grupos. Depois a gente passar por tudo que passamos, conseguir uma fase de grupos, e nesse início do Campeonato Brasileiro está
está bem pontuado, por muito pouco não vencemos o Campeonato Carioca, então, assim, eu consigo fazer o meu balanço, junto com os meus pares aqui no clube, só que a gente não tem como fazer isso por todas as pessoas, e infelizmente, algumas coisas no futebol não mudam, a gente precisa apenas ganhar, dar resultado, que senão a gente sabe o que acontece, não só no Vasco, perante todos os clubes. Hoje, até estava vendo Stoke City e Crystal Palace, campeonato inglês, né? O Stoke tinha que ganhar a partida e jogando em casa. Shaqiri, uma bela equipe, né? Há 2, 3 anos atrás, chegou no campeonato, chegou na final da Champions, na Europa League. Caiu e o mais bonito foi ver a sua torcida inteira de pé aplaudindo os seus jogadores. Transtornados, muito chateados, mas a torcida em pé. Isso é uma ilusão aqui. Infelizmente, a gente só tem que aplaudir os outros também e torcer para que um dia a gente possa ver algo parecido aqui. Sinceramente, eu acho que a minha geração difícil ver. Pois é, além do Fernando Miguel, o Vasco também está para, digamos, anunciar alguns reforços ainda essa semana. Como é que está essa situação em relação... Você já falou que mapeia o mercado, a diretoria. Tem algum além do Fernando Miguel que possa chegar? A gente próximo? está com alguns nomes. Queríamos fazer isso só depois da fase de grupos. Infelizmente, saímos antes da última rodada. E não foi por causa de pressão, não foi por causa de resultado, é porque a gente já tinha um mercado um pouco mais mapeado. O Fernando Miguel era um deles. E a gente vai com calma. O Vasco continua o mesmo discurso, que o Vasco não pode cometer loucuras, o Vasco tem que realmente estar no seu equilíbrio financeiro, para que a gente não veja os resultados de loucuras, eu estando aqui ao final do ano, ou no próximo ano, ou na gestão do presidente, ou no próximo presidente. Eu acho que o clube, como instituição, tem que ter planejamento. Eu acho que a gente não vai, dependendo de mim, não vai cometer loucuras. Aqueles atletas que vierem vão se enquadrar com a questão financeira do clube. Isso aí o presidente está bem alinhado com todos nós e a gente está trabalhando. Mas acredito que nos próximos dias a gente consiga anunciar mais alguns jogadores aí para poder fortalecer o nosso elenco numa disputa de Campeonato Brasileiro que é tão distante, que é tão longo e com jogos muito em cima um do outro. Além disso, iniciando uma Copa do Brasil que a gente espera também avançar bastante. Zé, você com certeza sabe do que aconteceu hoje. Alguns vice-presidentes renunciaram, 13 deles, e teve uma debandada de alguns funcionários do clube. Como é que você, por tudo que já vem passando, por todas as experiências desde o ano passado, tenta blindar o elenco, porque os jogadores acabam olhando isso e ficando desesperados, porque pensam que o clube está sem comando. Como é que é o papel do treinador e como é que está sendo o contato com a diretoria? Não, eu acredito que o clube está assim com o comando. O presidente é o Alexandre Campelo e é ele que a gente responde, né? Nós temos o nosso executivo de futebol, o seu Paulo Pelaipe, Nilton Drummond, e eu, como sou empregado do clube, eu respondo a eles. É lógico que se a gente acha que não interfere, o que eu mais faço aqui é tentar blindar o nosso elenco. E mais uma vez a gente está tentando fazer com que isso não entre dentro de campo. Tenho certeza que se a gente conseguir se concentrar exclusivamente no campo, a tendência, isso não é uma promessa, a tendência é que a equipe se equilibre e faça bons jogos, como fizemos hoje. O campeonato é dificílimo e qualquer aspecto que tire o equilíbrio, logicamente que ela interfere. E aí a gente fala de jogador, da estrutura, das mudanças políticas, tudo isso, a saída e a entrada de jogador, às vezes uma simples saída de jogador já muda completamente o contexto e a dificuldade para você reencontrar o equilíbrio. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, deixar com que as coisas fora de campo sejam resolvidas para quem é de direito, e a gente vai, enquanto estiver aqui, trabalhar nosso campo, nossa bola. E é isso que a gente tenta passar para os nossos atletas. Beleza? Boa noite. Valeu, gente. Obrigado aí. Bom final de semana.